Oi pessoal, tudo bem? Olha, a resenha de hoje eu acho que talvez seja a mais difícil de ser feita até hoje nesse canal. Eu fiquei vários dias pensando aí como é que eu ia contar para vocês o enredo de A Insustentável Leveza do Ser. Eu pude perceber que esse livro ele só causa amor ou ódio. As pessoas aí se dividem entre isso. Para mim, foi amor. Eu gostei muito, achei que é uma narrativa muito interessante e eu passei muito tempo assim querendo ler, mas nunca consegui encaixar essa leitura na minha vida louca. E agora, então eu consegui. Por que eu sempre quis fazer essa leitura? Porque insustentável leveza do ser. Esse título me chama muito atenção, né? E eu sempre fiquei pensando o que uma história com esse nome poderia contar pra gente. E aí quando eu fui lendo, eu fiquei assim, extremamente atordoada, eu acho. Não sei se seria essa palavra, mas eu fiquei bem assim, pensando o tempo todo o que seria tão leve, que seria insustentável, sabe? Cara, que história! Primeiro a gente tem que entender que eu tenho aqui um enredo não linear. E aí quem lembra lá da escola quando a gente fazia histórias, né? Você ia escrever uma história, a professora dava essa possibilidade. Quer dizer, o enredo não segue uma ordenzinha, né? Começo, meio e fim. A coisa, você... Por exemplo, a gente sabe primeiro como um casal vai morrer. Você lê isso e você fica assim, em estado de choque. E aí você tem muitas páginas ainda para entender por que eles morreram daquela forma, sabe? É uma coisa assim muito louca. Então você vê o fim de um relacionamento, depois você entende como era o relacionamento. E assim vai. Então essa é a primeira característica, né? E que deixa a gente já instigado e também demanda bastante atenção, porque não dá para ler simplesmente assim, vou ler. Não, você precisa estar atento, porque o livro quer a sua atenção, senão você não vai conseguir pegar algumas coisas. Segundo fato, é um livro sobre a existência humana, né? Estaria muito próximo aí do existencialismo, dessas questões que rodeiam o ser humano, tá? A gente está falando de um livro publicado, eu tô colando aqui atrás, gente, de 1982. É um livro tcheco, tá? E a gente vai ter um retrato de um momento em que a Tchecoslováquia estava sob o regime comunista, socialista, não sei, gente. Agora eu não lembro exatamente, mas enfim, sobre o comando aí da Rússia, tá? Então a gente vai ter um pano de fundo bem político, tá? A gente vai ter várias descrições, vários momentos, a personagem principal vai fotografar muitas coisas, então a gente vai ter a política aí bem estampada nessa história, porque é um contexto social da Tchecoslováquia nesse momento e o autor retrata muito bem aqui. Nós temos então como personagens principais, nós temos dois casais que vão trocar, porque o Thomas é marido da Teresa. Thomas e Teresa é o primeiro casal, mas o Thomas é um vagabundo, gente. Pensa num cara cachorro. Eu espero que o meu vídeo não seja cortado por isso, mas tudo bem. Ele é muito galinha, porque pra ele o sexo é só sexo e ele tem várias amigas sexuais, inclusive, tá, gente? Amigas sexuais. Ele não tá nem aí com a vida, não. Ele quer transar e ele vai. Mas só que também ele vive em um constante... ele ama a Teresa. Assim, é indiscutível, ele ama a Teresa, mas ele não consegue ficar sem aquele monte de mulher que ele sai para encontrar com elas e para dormir com elas. E a Teresa é uma pessoa totalmente dependente, ela não sabe viver sozinha, sabe? Dá até vontade, tem hora que você tem vontade de socar, porque ela é muito, muito, muito dependente, ela precisa do Thomas. E aí a gente vai conhecer outro casal. O Thomas é amante da Sabina, ou tem a Sabina como amante. A Sabina é uma pintora, super bem resolvida, independente. Ela é o oposto, vejam só, o oposto da Teresa. Só que o Thomas não ama a Sabina, mas ele gosta da Sabina.
Então, ó, percebam, insustentável leveza, dois opostos. A personalidade das personagens também tá? Além disso, a gente tem oposições na política. Então, é um livro construído baseado em cima de opostos, tá? Coisas opostas. E aí, gente, é muito interessante como isso se constrói. E aí, a Sabina, ela vai se relacionar com o Franz. O Franz é casada com a Marie-Claude e ele ama tanto a Sabina que ele vai largar a esposa e a filha para ficar com a Sabina. Quando ele fala assim, olha, estou livre, a Sabina fala, meu filho, eu não quero você. Porque a Sabina não quer relacionamento, ela quer só ter amantes. Então você vai construindo aí, então, por exemplo, o Franz e o Thomas também são opostos. Porque o Thomas é um cachorrão que só quer ter amigas sexuais. O Franz, não, o Franz é completamente apaixonado, ele quer um grande amor, ele busca isso. E é essa história que a gente tem. Então a gente vai construindo aí, a gente vai pensando nessas levezas que são insustentáveis, né? E a gente começa aqui já com filosofia, né? Já tem um pouquinho de Nietzsche aqui no começo, esse mito do eterno retorno, né? Essas coisas retornam, não retornam, acontece. Muito interessante, bem legal. Faz a gente pensar bastante, tá? É interessante porque a gente consegue perceber a realidade de outros lugares também, né? Por exemplo, a gente tem várias narrações aqui de revoluções, não revoluções, mas passeatas, né? E momentos aí que não querem, as pessoas, os tchecos não querem os russos, não aceitam o regime imposto pelos russos nesse momento. Então, como essas pessoas se comportam, sabe? A relação dela com os animais, é muito interessante. O Thomas é médico, né? Então tem aí também uma coisa da profissão e a gente consegue perceber essa ética dele com a profissão. É bem legal, gente. Um livro super interessante, super diferente, tá? Um livro que tem que ser lido com atenção, de repente até anotando algumas coisas. E para quem gosta, gente, é um livro de infinitas citações. Eu tava olhando agora antes da resenha algumas coisas que eu marquei. Eu usei várias cores, caneta, para escrever no lado, para marcar, porque você tem muita coisa legal, muita frase bonita. O livro é muito poético, sabe? Se aproxima muito de uma poesia. É lindo, é incrível e vale muito a pena. Eu acho que vocês vão gostar muito da Teresa, eu acho que vocês vão se identificar e vão vão ter um pouquinho de empatia por ela, vão querer dar uma sacudida. São personagens bem intensos que mexem bastante com a gente. Acho que vale super a pena. Espero que vocês leiam, que vocês gostem e a gente se encontra na próxima resenha, pessoal. Até mais!